O milagre que mudou a vida de Bruna, da dor à vitória na Igreja Universal. Bruna tinha apenas 22 anos quando sua vida virou de cabeça para baixo. Uma dor insuportável começou em seu pé direito e, em poucos dias, se espalhou pela perna inteira. Os médicos, após exames e mais exames, deram o diagnóstico: distrofia simpático-reflexa, DSR, uma doença rara que causa dor crônica, inchaço e até atrofia muscular. Não há cura, Bruna. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disseram. As palavras ecoaram como uma sentença. Ela não conseguia mais calçar um sapato, caminhar sem muletas ou dormir sem chorar de dor. Os remédios só aliviavam por algumas horas, e a depressão começou a bater à porta. Seu namorado, que sempre foi seu porto seguro, não aguentou ver aquela sombra de mulher que Bruna se tornou. Não posso ficar com alguém que não tem perspectiva de melhora, disse ele, partindo seu coração. Foi o golpe final. Sozinha no apartamento que dividia com a mãe, Bruna se viu sem forças até para rezar. Deus, se você existe, por que me abandonou? Sussurrou entre lágrimas uma noite, enquanto massageava a perna inchada e arroxeada. Foi então que sua tia Marlene, uma mulher de fé inabalável, apareceu em sua casa com um convite: vem comigo domingo na Igreja Universal. Lá, Deus opera milagres todos os dias. Bruna quase riu. Tia, já tentei de tudo. O que uma igreja vai fazer que os médicos não conseguiram? Mas Marlene não desistiu. Não é qualquer igreja, minha filha. É um lugar onde a fé move montanhas. O pastor ora com unção, tem a corrente de oração, a fogueira santa. Deus está lá. Diante da insistência e do desespero, Bruna aceitou. Vou uma vez. Se não adiantar, nunca mais falo nesse assunto. O primeiro dia na Igreja Universal. Ao entrar no templo, Bruna se surpreendeu. Não era um lugar frio e silencioso como imaginava. Havia pessoas cantando com entusiasmo, outras chorando no altar, pastores orando com voz firme e cheia de autoridade. Uma mulher ao seu lado segurredava: Jesus está aqui. Ele vai me libertar. Bruna sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre libertação e milagres, Bruna sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Deus não abandonou você. Ele está esperando sua fé para agir, disse o pastor, olhando diretamente em seus olhos. No final do culto, houve um chamado para quem precisava de um milagre. Marlene puxou Bruna pela mão: vem, minha filha. Esse é o seu momento. Tremendo, Bruna se aproximou do altar. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma força que ela nunca tinha visto: em nome de Jesus, essa doença sai agora. Todo espírito de dor, de derrota, de desânimo, eu te amarro e te expulso desta vida. O sangue de Jesus tem poder. Bruna sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As lágrimas escorriam sem controle. Quando o pastor ungiu sua testa com óleo, ela caiu de joelhos, sentindo como se um peso enorme estivesse saindo de suas costas. Mas a dor ainda estava lá. Por que não sarou? Pensou, desanimada. Marlene, porém, não deixou ela desistir. Fé não é uma oração só, minha filha. É persistência. Você precisa voltar, participar das campanhas, dar o seu dízimo, entrar na corrente de oração. Deus está trabalhando, mas Ele quer ver sua fé em ação. A corrente de oração e a fogueira santa. Bruna começou a frequentar a igreja todos os dias. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde pessoas de todo o Brasil se uniam em fé por um milagre. Ela aprendia sobre prosperidade espiritual e financeira, sobre a importância de semear no reino de Deus mesmo quando parecia não ter nada. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer seu coração, explicava o pastor. Bruna, mesmo com dificuldade, começou a separar o dízimo e a dar ofertas, crendo que Deus multiplicaria sua fé. Uma noite, durante a Fogueira Santa de Israel, um culto especial de libertação, Bruna sentou na primeira fileira, determinada. O pastor falava sobre quebrar maldições familiares e ela se lembrou que sua avó também tinha problemas nas pernas. Essa doença não é sua, é herança de família. Mas hoje ela acaba, declarou o pastor. Quando ele impôs as mãos sobre Bruna, ela sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição.
Saia, dor. Saia, doença. O sangue de Jesus purifica. De repente, Bruna sentiu algo estalar em sua perna. Uma dor aguda, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Ela gritou, mas não de dor, de alívio. Quando abriu os olhos, percebeu que conseguia mover os dedos do pé sem sentir aquele fogo que a consumia há meses. Glória a Deus, ela gritou, levantando-se com a ajuda de Marlene. A perna ainda estava inchada, mas a dor tinha sumido. Completamente. O pastor sorriu, esse é só o começo. Volte amanhã para o culto de testemunho. Deus quer que você conte o que ele fez. O milagre completo. Nos dias seguintes, Bruna não perdeu um único culto. Participou das vigílias de madrugada, onde pessoas oravam com lágrimas e clamavam por milagres. Ela se juntou à corrente de oração das 3 horas, ligando para a igreja no meio da noite para receber oração dos obreiros. Cada dia, o inchaço diminuía. Cada dia, ela recuperava mais movimento. Até que, 3 semanas depois, no culto de ação de graças, Bruna subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ela contou tudo: a dor, o desespero, a primeira oração, a fogueira santa, a noite em que sentiu a doença sair. Hoje, estou aqui de pé, sem muletas, sem dor. Os médicos disseram que não tinha cura, mas Jesus provou que ele é maior que qualquer diagnóstico. A igreja explodiu em aplausos e glórias. Muitas pessoas choravam, identificando-se com sua história. O pastor a abraçou e disse: "Isso é fé em ação, minha filha. Você não desistiu, você creu, você semeou, você persistiu. Deus honra quem o busca de todo o coração." A lição que mudou tudo. Hoje, Bruna é uma obreira na Igreja Universal. Ela ajuda outras pessoas que chegam com doenças, depressão ou problemas financeiros, compartilhando sua história e ensinando sobre a importância da fé persistente. Eu aprendi que Deus não age no nosso tempo, mas no tempo certo. E que milagre não é só a cura física, é a transformação do coração, da mente, da vida. Ela também entendeu o poder das campanhas de fé, do dízimo e das ofertas. Quando eu comecei a dar, mesmo achando que não tinha nada, Deus abriu portas que eu nem imaginava. Hoje, tenho meu próprio negócio, minha família foi restaurada, e minha saúde é perfeita. Não é magia, é fé. Bruna sempre termina seu testemunho com uma frase que marcou sua vida: "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você." Basta crer, persistir e não desistir nunca. Porque na Igreja Universal, milagres não são exceção, são a regra. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, Bruna continua sua jornada, provando que com Deus, não há impossíveis. A vida de Bruna mudou tanto que até seus vizinhos começaram a notar. A mulher que antes mal saía de casa, sempre com o rosto marcado pela dor, agora irradiava uma alegria que contagiava a todos. Um dia, Dona Maria, sua vizinha de anos, parou ela na porta do prédio e perguntou, com curiosidade e um toque de esperança: "Bruna, minha filha, o que aconteceu com você? Você parece outra pessoa." Bruna sorriu, seguiu o coração e convidou: "Vem comigo domingo na Universal, Dona Maria. Lá eu encontrei a resposta para tudo que eu sofri. E se Deus mudou minha vida, pode mudar a sua também." Dona Maria, que carregava o peso de uma depressão há anos, aceitou o convite. No domingo seguinte, as duas entraram juntas na igreja. Bruna levou até a frente, onde o pastor estava orando pelos que precisavam de um milagre. Quando o homem de Deus impôs as mãos sobre Dona Maria, ela começou a chorar sem parar. Não foram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se um fardo pesado tivesse sido tirado de suas costas naquele exato momento. Na semana seguinte, Dona Maria voltou sozinha. E depois mais uma vez. Pouco tempo depois, ela também subiu ao altar para dar seu testemunho. As noites de insônia tinham acabado, a angústia sumido, e ela finalmente conseguia ver um futuro sem remédios. "Eu achava que minha vida tinha acabado", ela disse, emocionada, mas Deus mostrou que tudo pode mudar quando a gente entrega nas mãos dele. Bruna não parou por aí. Ela começou a levar mais pessoas, a colega de trabalho que vivia endividada, o primo que lutava contra o vício, até mesmo uma conhecida que havia recebido um diagnóstico grave. Cada uma delas encontrou na Universal não só uma esperança, mas uma transformação real.
E Bruna entendia que aquilo não era coincidência, era o poder de Deus agindo através da fé daqueles que não desistiam. Um dia, o pastor a chamou para uma conversa. Bruna, você tem um dom especial. Deus usou você para trazer muitas almas para Ele. Que tal se dedicar ainda mais? Podemos te preparar para ser uma obreira, para ajudar outras pessoas como você tem feito. Ela aceitou sem hesitar. Começou a participar dos treinamentos, a aprender mais da palavra, a orar pelos irmãos com ainda mais intensidade. Não demorou para que Bruna estivesse na frente da igreja, não só dando testemunhos, mas também intercedendo por quem chegava quebrado, como ela um dia chegou. E foi numa dessas noites de oração que algo inesperado aconteceu. Uma jovem chamada Ana, com os olhos inchados de tanto chorar, se aproximou dela após o culto. Com voz trêmula, contou que havia perdido o filho em um acidente há 2 anos e que, desde então, não conseguia superar a dor. Dizem que o tempo cura, mas para mim só piora, ela desabafou. Bruna a abraçou forte e disse: Eu não vou te dizer que é fácil. Mas eu sei que Deus pode sarar essa ferida. Vamos orar juntas? Elas se ajoelharam ali mesmo, no meio da igreja quase vazia. Bruna orou com uma fé que só quem já viu milagres tem. Pediu a Deus que tirasse aquela dor, que enchesse o vazio, que mostrasse a Ana que, mesmo na perda, havia um propósito. Quando terminaram, Ana ainda chorava, mas havia algo diferente em seus olhos, uma centelha de paz. Nos dias seguintes, Bruna não largou a mão de Ana. Levou-a aos cultos, apresentou-a a outras pessoas que tinham passado por perdas e encontraram consolo, e principalmente, não deixou que ela desistisse. Até que, numa manhã, Ana chegou correndo na igreja com uma notícia. Bruna, ontem eu sonhei com meu filho. Ele estava sorrindo, e eu senti uma paz que nunca senti antes. Não foi um sonho qualquer, foi como se Deus me mostrasse que ele está bem, e que eu também vou ficar bem. O milagre não foi trazer o filho de volta, mas dar a Ana força para seguir em frente. E Bruna soube, mais uma vez, que Deus não faz as coisas pela metade. Ele não só cura, mas restaura. Não só tira a dor, mas enche o coração de propósito. Hoje, Bruna não é mais só uma testemunha dos milagres de Deus, ela é uma instrumenta dele. E toda vez que alguém pergunta como ela conseguiu superar tudo, sua resposta é sempre a mesma. Não fui eu. Foi Deus. E Ele pode fazer o mesmo por você. Basta entrar na Universal, entregar sua vida nas mãos dele e não sair de lá até ver a vitória. Porque aqui, milagre não é sorte. É certeza. A vida de Bruna mudou completamente depois daquele dia. Ela, que antes mal conseguia sair de casa sem sentir o peso da saudade apertando o peito, agora andava com uma alegria que chamava a atenção de todos. Não era uma alegria falsa, daquelas que a gente força para esconder a dor, não. Era algo que vinha de dentro, como se Deus tivesse colocado um fogo novo no seu coração. E foi assim que ela começou a ajudar outras pessoas na Universal. Não como obrigação, mas porque não conseguia ficar quieta depois de tudo que havia vivido. Toda vez que via alguém com os olhos cheios de lágrimas, com aquele olhar perdido de quem não sabe mais o que fazer, Bruna se aproximava e dizia: Eu sei como você se sente. Mas eu também sei que Deus tem uma saída para você. E não eram só palavras. Ela contava a sua história, sem enfeitar, sem esconder as partes difíceis. Falava do filho, da dor, da noite em que quase desistiu, e então do milagre que não foi o que ela pediu, mas foi exatamente o que ela precisava. As pessoas ouviam e, aos poucos, começavam a enxergar uma luz no fim do túnel. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrasada. O marido havia saído de casa, levando até as economias da família. Ela estava com 2 filhos pequenos, sem dinheiro para aluguel e com a autoestima no chão. Quando Bruna a viu sentada sozinha no fundo do templo, chorando em silêncio, não hesitou. Sentou ao lado dela e perguntou: Você já tentou deixar tudo nas mãos de Deus? Marisa olhou para Bruna com desconfiança. Já orei tanto, e nada mudou. Bruna sorriu, daquele jeito tranquilo de quem já esteve no mesmo lugar. Eu também achei que Deus não me ouvia. Mas Ele estava preparando algo muito maior do que eu podia imaginar. Vamos fazer um jejum juntas? Você, eu e Deus. 3 dias. Sem reclamação, só fé. Marisa aceitou,
mais por não ter outra saída do que por crença. Mas no terceiro dia, algo aconteceu. Enquanto elas oravam no altar, Marisa sentiu uma paz tão grande que as lágrimas secaram sozinhas. Não foi o marido que voltou, pelo menos não naquele momento, mas foi como se Deus sussurrasse no seu coração: confie em mim. Eu vou te sustentar. E sustentar, ele sustentou. No dia seguinte, Marisa recebeu uma ligação de uma antiga colega de trabalho oferecendo um emprego melhor do que o que ela tinha antes. O salário dava para pagar o aluguel, as contas e ainda sobrava. Os filhos voltaram a sorrir. E o mais incrível, semanas depois, o marido, arrependido, apareceu na porta de casa. Não foi um final de conto de fadas, a reconstrução do casamento exigiu perdão, oração e muito trabalho, mas foi um recomeço. Marisa hoje é mais uma que testemunha: Deus não abandona ninguém. Às vezes, a gente acha que ele demora, mas é porque está preparando algo que a gente nem sonha. Bruna vê histórias como a de Marisa todos os dias na Universal. Pessoas que chegam quebradas e saem restauradas. Não é magia, não é coincidência. É o poder de Deus agindo na vida de quem não desiste, de quem se entrega de verdade. E ela sempre repete, com a mesma convicção: se Deus fez por mim, pode fazer por você. Não importa o tamanho do seu problema, ele é maior. Não importa quão fundo você caiu, ele te levanta. Basta você dar o primeiro passo. Vem para a Universal. Aqui, milagre não é sorte. É certeza. Porque no final das contas, a maior prova de que Deus existe não são só as curas, os empregos conquistados ou as famílias restauradas. É a transformação que acontece por dentro. É o coração que era pedras e vira terra fértil. É a vida que era escura e se enche de luz. E essa luz não se apaga mais. Marisa nunca esquece o dia em que uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrastando não só o corpo, mas a alma. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando um papel amassado, a carta de despedida do marido, que havia levado até as crianças consigo. Não tenho mais nada, ela sussurrou, sentando-se no último banco, como se quisesse se esconder até de Deus. Mas Deus não desvia o olhar de ninguém. Naquele culto, quando o pastor falou sobre restauração, Ana sentiu algo estremecer dentro dela. Não era esperança ainda, era só um desconforto, como se uma voz sussurrasse: levanta. Ela não conseguiu. Mas no culto seguinte, voltou. E no outro também. Até que, numa noite de quinta-feira, enquanto oravam pela família, ela caiu de joelhos e desabou: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra um sinal. Porque eu não aguento mais. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o marido, a voz quebrada: Ana, eu não consigo viver sem você. As crianças perguntam por você toda hora. Eu errei. Posso voltar? Ela não acreditou. Achou que era mais uma crueldade do destino. Mas quando abriu a porta e viu a família inteira ali, com malas e lágrimas nos olhos, soube: aquilo não era obra do acaso. Era resposta de oração. Hoje, Ana e a família estão na igreja toda semana. O marido aceitou Jesus, as crianças servem no trabalho infantil, e ela? Ela é quem agora abraça as mulheres que chegam destruídas e diz: eu já estive onde você está. Mas Deus não desistiu de mim. E não vai desistir de você. E assim vai. História após história. Tem o caso dos Seixas, um homem que chegou bêbado ao culto, xingando, dizendo que Deus não existia. Os obreiros não o expulsaram. Oravam por ele mesmo à distância, enquanto ele tropeçava nas cadeiras e caía no chão. Até que uma noite, depois de meses vendo aquelas pessoas orarem por ele sem julgá-lo, ele sentiu algo queimar no peito. Parecia fogo, ele conta. No dia seguinte, jogou todas as garrafas no lixo e nunca mais bebeu. Hoje, é diácono e ajuda outros viciados a encontrarem a mesma liberdade. Ou a Dona Maria, que chegou com um câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado 3 meses de vida. Ela não tinha dinheiro para quimioterapia, mas tinha fé. Todas as terças-feiras, ela vinha à igreja, ungia-se com óleo e orava. 6 meses depois, os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. O oncologista, atônito, pediu para conhecer aquele Deus que faz milagres.
Hoje, ele também frequenta a Universal. E tem os milagres que não têm nome, mas estão ali, nos detalhes: o desempregado que consegue o trabalho no mesmo dia em que faz a corrente da prosperidade, a mãe que recebe a ligação do filho que estava desaparecido há anos, o casal que quase se separou e renova os votos no altar da igreja. Coisas que a lógica não explica, mas a fé entende. Porque na Universal, ninguém é só mais um número. Cada pessoa é uma história que Deus quer reescrever. Cada lágrima enxugada é um testemunho de que Ele está vivo. E cada vida transformada é a prova de que, quando a gente para de confiar em si mesmo e entrega tudo nas mãos dele, os impossíveis começam a acontecer. Marisa olha para trás e vê o que era e o que é hoje. Uma mulher que já foi traída, humilhada, quase destruída, agora de pé, firme, com um sorriso que não é forçado e uma paz que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Isso aqui não é religião, ela diz, apontando para o altar. É relacionamento. É Deus estendendo a mão para quem está afundando e dizendo: vem, que eu te pego. E é assim, de mão em mão, de coração em coração, que a luz continua se espalhando. Porque milagre não é coisa do passado. Não é só para alguns. É para quem acredita. É para quem persiste. É para quem, mesmo com as forças acabando, ainda consegue murmurar: eu confio em ti. E Deus? Deus nunca falha. Nunca. O último passo do milagre. Marisa fechou os olhos no altar, e pela primeira vez em anos, não sentiu medo. As lágrimas que escorriam não eram de dor, mas de alívio, como se algo dentro dela, que esteve quebrado por tanto tempo, finalmente se encaixasse. Foi então que ouviu a voz, não como um trovão, mas como um sussurro no vento: filha, você já está livre. Quando abriu os olhos, o peso que carregava havia desaparecido. Não foi um raio, não foi um espetáculo. Foi silencioso. Como a primavera que chega sem avisar, mas transforma tudo. Os exames médicos que antes mostravam uma doença sem cura agora estavam limpos. As contas que a afogavam. Pagas por mãos que ela nem conhecia. Até a filha, distanciada por anos de ressentimento, ligou no mesmo dia, com a voz trêmula: mãe, eu sinto sua falta. O milagre não foi só a cura do corpo ou a restauração do que perdeu. Foi a certeza de que, no fundo do poço, quando ela soltou as rédeas, Deus as pegou. E fez mais do que ela ousou sonhar. A reflexão que fica. Às vezes, a gente confunde desistir com entregar. Achamos que soltar é fraqueza, quando na verdade é a coragem de admitir que não temos todas as respostas. Marisa aprendeu que a fé não é um contrato: eu acredito, então tu me das, mas um abraço, mesmo sem entender, eu escolho confiar. A lição. Milagres não são prêmios para os perfeitos, mas socorro para os que se rendem. Não exigem mérito, exigem apenas um coração disposto a dizer: aqui estou, quebrado, mas teu. Porque Deus não muda as circunstâncias para depois nos transformar, Ele nos transforma dentro das circunstâncias. E assim, o impossível vira testemunho, e o deserto, caminho de volta para casa. E a luz continua se espalhando. Uma história de cada vez. Uma mão que se abre, um coração que se entrega. Porque o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando finalmente paramos de lutar sozinhos.